Esse cara está passando pelo pior momento da sua vida, e após conseguir um emprego, ele percebe que pode ficar pior, pois esse é o filme A Ilha de 2020. Eu sou a F, o empregado fantasma. Então vamos para a história. Uma mulher suspeita está em casa, quando duas jovens tocam a campainha vendendo biscoito, e ela começa a olhar de forma diferente porque elas eram muito bonitas. E durante a noite vemos que o marido dela estava acordado porque alguém estava andando na sua casa, mas o cara não contava que ele estivesse armado, então o encapuzado tenta fugir pela janela, mas esse cara tem uma mira muito boa e ele vira boneco, mas destrói sua cerca. E agora vemos Buddy, que está sendo interrogado, e ele tenta dizer que não tinha culpa de nada que aconteceu, mas o velho acha que ele fez aquilo porque tinha uma família para cuidar. E agora vamos entender sobre o que ele estava sendo acusado. Pois há um dia atrás, Buddy estava tentando arrumar um emprego para dar uma condição boa para sua família, e ele encontrou uma grande oportunidade de investimento, mas as pessoas não davam oportunidade para ele por ele ser muito jovem. E sua esposa estava cansada de tudo que estava acontecendo porque a vida não estava fácil. E a filha deles estava doente, mas não tinham dinheiro para levar no hospital. E Buddy não queria arrumar um emprego convencional em um restaurante. E aqui vem o momento mais tenso para ele, pois ele diz que poderiam deixar a filha com os avós para os dois aproveitarem a noite juntos. Mas Lisa diz que não estava se sentindo bem e já fazem 6 meses que a boneco nasceu, e eles não deram nenhuma brincada, então ele estava em alta tensão o dia todo. Buddy foi chamado para um trabalho extra, e ele chega na casa daquele mesmo cara suspeito e ele o contratou para consertar sua cerca, mas o cara era muito arrogante e diz que ele precisava fazer tudo em um dia que pagaria extra, pois ele pediu $200 para consertar, mas ele pagaria 250. O problema é que estava previsto uma tempestade nervosa e se ele demorar não vai conseguir chegar em casa a tempo. E Buddy, para tentar ser amigável, tenta puxar assunto e diz que também já serviu, mas Walter diz que era problema dele. Por que tanta violência, rapaz? Walter volta para casa para esperar ele terminar, e sua esposa parece toda seduzente, querendo dar aquela brincada legal, mas ele só quer ficar sentado bebendo e ela fica com raiva, pois hoje era seu aniversário e mesmo assim ele não se importava, e ela estava tão cansada de ser ignorada que queria que ele fosse violento, e ele começa a olhar para ela com raiva e começa aquele momento de tensão, parecendo que vai vir coisa boa, mas ele desiste porque não estava no clima. Fence não aguenta mais viver daquela forma e começa a olhar pela janela Buddy trabalhando, e ele estava na melhor idade e parecia ser saudável. Então, enquanto Walter começa a colocar algumas tábuas nas janelas por causa da tempestade, ela aparece oferecendo um pouco de limonada para ele não ficar desidratado, e ele percebe o que ela estava querendo e diz que tinha família e uma filha que estavam esperando ele voltar para casa. O problema é que quando ela está voltando para casa, ele fica distraído olhando para ela e machuca o dedo, e essa era a desculpa perfeita que ela precisava para o atrair para dentro da casa. Ele não quer entrar, mas ela diz que era a dona da casa e contratou o serviço dele, então ele tem que obedecer. E ela começa a fazer o curativo no dedo dele, mas aquilo estava com um clima muito diferenciado, e Walter aparece na hora e pergunta se estava acontecendo algo. E Buddy consegue se safar por pouco, e se você acha que não pode piorar, é porque eu ainda não te contei, pois Buddy está arrumando as cercas quando ele começa a pendurar suas garrafas vazias e ele não entende nada. E do nada, ele sobe no telhado e começa a atirar nas garrafas para treinar sua mira, mostrando que estava de olho em tudo e tinha uma mira muito boa, e Buddy percebe que ele era maluco. A tempestade começa e ele não conseguiu terminar tudo no mesmo dia, e Walter diz que já que ele não terminou, pagaria apenas $100. Ele fica bolado e diz que voltaria na semana seguinte, e Fence pergunta se ele não quer jantar, mas ele precisava chegar em casa o mais rápido possível. O problema é que quando ele chega no carro, não quer funcionar, então ele volta com o rabo entre as pernas. E nesse tempo, ele está contando a história para o policial, mas ele não está acreditando em nada, e acha que ele planejou tudo aquilo para pegar alguma coisa na casa dele, já que estava passando dificuldade. Ele voltou para casa, e Walter não ficou surpreso, e ele tenta pedir o carro emprestado porque precisava chegar em casa, mas Walter não arriscaria emprestar seu clássico, e ele pede para fazer um telefonema, e quando Lisa atende, ele tenta contar
contar que ficou preso no trabalho por causa da tempestade, mas ela acha que ele queria ficar na farra e não queria ir para casa. Então, se ele já estava sem motivação, agora estava pior ainda mais com o Fence olhando com maldade para ele. Durante a janta, ele tenta puxar assunto e pergunta como eles se conheceram, e Walter diz que veio do Iraque e a conheceu cantando em um bar de jazz, e desde então estão juntos há 15 anos. E quando Buddy diz que conheceu sua esposa no colégio e casou assim que terminou o colegial, Walter começa a zoar porque ele nunca aproveitaria a vida, e pela cara dele eles não faziam nada há muito tempo, porque ele estava andando tenso, e Fence começa a passar o pé no pé manco dele, dizendo que ele estava muito viril para não aproveitar a vida. Fence coloca Walter para dormir e diz que aquela casa estava com a família dela há mais de 150 anos e faria um tour especial para ele, e começa a mostrar os quartos e diz que ele poderia dormir no quarto de hóspedes, mas antes ela precisava colocar uma roupa adequada, e do nada ela aparece com a roupa do acasalamento, e a todo momento ele está tentando se controlar, mas ela diz que quer contar uma história sobre como ela se divertia quando era mais nova. Ela começa a dizer que gostava de massagem por todo o corpo e começa a passar a mão dele, pois ele estava muito tenso, e quando ele tenta sair daquela cilada, ele acaba caindo e fazendo barulho, e ela pisa em cima dele porque ele não fugiria do que aconteceria ali. Mas por sorte, Walter acordou, mas pro azar dele, se eles forem pegos no quarto juntos, ele vai dar uma falecida de leve, e como a sorte estava brincando com ele, Walter volta a dormir e ele consegue sair do quarto. E galera, esse filme está pior que filme de tensão, porque a tensão aqui é dupla, se é que vocês me entendem. Então deixa o like e se inscreve para ficarem mais tranquilos. Agora vamos continuar? Buddy vai para a sala para poder descansar, e o jornal diz que a tempestade estava muito forte e era muito perigoso tentar sair. Então ele deita no sofá, e quando tudo parecia calmo, ele acorda com Walter do lado, apontando uma arma para ele, e ele o chama para beber alguma coisa e trocar uma ideia, porque não estava conseguindo dormir. E ele o leva até o sótão da casa, que estava cheio de bebidas e armas que ele gostava de colecionar. Walter coloca uma bebida para ele e diz que ele foi contratado porque ele sabia quem era, porque ele descobriu que ele também tinha servido, então poderia confiar. E aqui vem o primeiro plot twist, pois ele diz que fez o treinamento para ir no Iraque, mas no último dia de treinamento, o amigo jogou a granada no lugar errado e os fragmentos foram no seu joelho, e ele foi mandado para casa. E alguns meses depois, ele descobriu que todo o seu esquadrão havia falecido, então ele ficou com peso porque ele deveria estar com eles, e desde então ele aprendeu a valorizar a vida, e pergunta se Buddy sabia o que era isso. Ele tenta dizer que sabia, mas Walter sabe que ele não passou por nada que causasse esse sentimento nele, e Buddy diz que quando estava em uma missão, viu seu melhor amigo pegando fogo e tentou de tudo para o salvar. E agora que vem a proposta indecorosa, pois ele diz que Fence estava com leucemia e não teria muito tempo de vida, e pagaria $20 mil para ele mudar de vida se ele a transformasse em boneco, para ela não sofrer. E como a situação estava difícil, ele aceita. Já avisei que vai dar merda isso. Ele deveria usar um líquido que faria ela falecer sem sentir nenhuma dor, e ela estava no banheiro ouvindo música, e ao invés de fazer o que tinha que fazer, a cabeça de baixo começa a pensar maldade, e ela o chama para conversar, e começa a fazer muitas perguntas pessoais, como se importasse com o que ele estava passando, e aqui vocês sabem o que rolou. E nesse meio tempo, ele está contando tudo ao policial, então se a situação dele estava ruim, quer dizer que piorou, e ele tenta dizer que fez de tudo para sobreviver àquela noite bizarra. Buddy percebe que fez besteira e precisava sair dali antes que fosse pego, mas nisso ele deixa o líquido cair no chão e ele conta o que o Walter pediu, e ela diz que resolveria tudo, mas isso causaria problema para ele, e ela vai falar com ele e diz que eles deveriam parar de brigar e esquecer o passado, mas quando ele baixa a guarda, ela dá uma facada na mão dele, então o nome dela não deveria ser Fence, mas sim Rita. Walter fica com raiva e a desmaia, e obriga Buddy a terminar o serviço ou acabaria com ele,
mas ele consegue pegar a arma e dar uma surra nele, e para garantir que não aconteça nada pior, ele o amarra na escada. E Fancy acorda e começa a dizer que eles deveriam acabar com ele ali, porque se ele se soltar, iria atrás da família dele. E ela queria, como vingança, fazer a brincadeira do tatu na frente dele, mas Buddy só quer ir embora e pega a chave do carro dele. Mas sabemos que a vida não é tão fácil, pois Walter diz que ela era mais perigosa do que ele, porque ela tinha algo bizarro guardado no porão. E ela tenta o impedir porque só precisava ir embora, mas como ele é mequetrefe, decide olhar. Você é burro, cara, que loucura. Quando ele está abrindo o porão que tem 4 trancas, Fancy começa a atirar nele porque ele estragou tudo e só precisavam fugir. E ela solta o Walter porque ele perdoou a facada e se ele fugisse, os dois estariam ferrados. E Buddy se esconde em um quarto e encontra um cara que estava paralisado e ele estava segurando um pano com algumas letras em japonês. Então não tinha apenas uma pessoa ali. E na hora que ele conseguiria fugir, a porta estava trancada e ele é desmaiado. Ele acorda dentro da sua caminhonete no meio do nada, e o cara que pediu ajuda estava falecido e para piorar, a polícia estava chegando, então seria meio difícil de explicar o que estava acontecendo. E agora entendemos como ele chegou naquele lugar, e por já ter um histórico de roubo, tudo indicava que foi ele. O policial não quer saber de nada e chama a Lisa para ele se sentir mais humilhado ainda, e ele tenta dizer que ela deveria confiar nele, que tudo seria resolvido, mas ela acha que ele só estava se metendo em mais problemas, como sempre fazia, e ela diz que iria embora. A detetive percebe que uma das informações que ele falou batia com um caso antigo de uma jovem que desapareceu, e usava um vestido vermelho com letras em japonês, e pede para ele confirmar se era igual. Então eles pedem um mandado de busca, porque talvez ele não estivesse tão maluco assim. Eles chegam na casa e os dois atendem tranquilamente, e eles começam a revistar tudo, até aí estava tudo ok. O problema é que eles começam a entrar no porão, e a detetive pede para um policial ficar de olho neles, mas quando chega no porão, estava cheio de sala com pessoas dentro, e o Walter aproveita para fugir, mas Fancy acaba sendo pega, e ela fazia isso porque não poderia ter filhos, então ela fazia os outros terem filhos para ela cuidar. Que porra é essa, marreco? Buddy é solto e o policial não consegue olhar na cara dele depois de o xingar de todas as formas. E quando chega em casa, Liz está indo embora, então sua vida conseguiu ir de pior para muito ruim, em apenas um dia. Buddy perdeu tudo e agora sabe como é valorizar sua vida, pois perdeu o que era importante. E um dia ele está na lanchonete da cidade, quando Walter aparece nervoso com sua esposa e filha, e diz que tudo acabaria naquele dia, e agora ele saberia como é perder tudo de verdade. Mas a polícia chega na hora. No final, ele diz que não valia a pena lutar por aquele país, e a polícia dá 47 tiros de aviso e ele cai tortinho, e Buddy leva-o no peito de raspão, mas o lado positivo que Lisa voltou para casa e o perdoou. E aprendemos duas coisas hoje. Uma, que se você levar um tiro, as portas se abrem. E a segunda é que se uma coroa com tudo em cima te oferecer uma limonada, pede para colocar algumas pedras de gelo. E esse foi o filme A Ilha. E me pergunto onde está a ilha? Então deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque amanhã consegue ter algo pior. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.